Olá pessoal, eu sou Felipe Sichel, estrategista do Modal Mais e estou aqui hoje para discutir alguns dos determinantes que vão influenciar na decisão do Copom que acontece nessa quarta-feira. Vai ser uma reunião extremamente importante porque a gente está vendo, por um lado, uma aceleração do ciclo inflacionário, por outro lado, um aumento significativo dos riscos fiscais em consequência do rompimento do teto de gastos que já vem sendo anunciado desde a semana passada. A primeira coisa muito importante para a gente observar é a evolução da inflação. Na terça-feira houve a divulgação do IPCA 15, que ficou acima das nossas expectativas, avançando 1,20% no mês, ante o esperado de 1,06% no mês. Reparem aqui nesse gráfico onde a gente mostra a evolução do IPCA 15 mês a mês, que a contribuição de serviços, que é essa barra na cor vinho, ela tem subido ao longo do tempo, junto com uma manutenção da contribuição dos preços industriais, dos preços de alimentação e dos preços administrados também bastante forte. Com isso, a gente está observando uma propagação maior dos choques de inflação que aconteceram ao longo dos últimos meses. Então, os preços industriais, por exemplo, que a gente esperava que fossem retroceder, nesse momento eles acabam durando mais do que o que estava sendo antecipado. Por outro lado, os preços administrados continuam sendo impactados pela revisão da bandeira tarifária, por aumento no preço dos combustíveis, entre outros fatores. E a gente observa também que a parte de serviços especificamente, que está muito vinculada à reabertura da economia, ela começa a dar contribuições cada vez maiores. Ou seja, existe, além de várias pressões que já estavam mapeadas, um aumento da pressão pelo lado da demanda na economia. E pressão pelo lado da demanda na inflação é combatida tradicionalmente pelo Banco Central através de uma elevação mais significativa da taxa de juros. E isso aumenta ainda quando a gente adiciona o fator de risco vindo pelo fiscal. Na semana passada teve toda a indicação de que o teto de gastos seria rompido, ou seja, que você colocaria gastos efetivamente para fora do teto, e isso acaba provocando uma deterioração nas expectativas macroeconômicas do Brasil e, consequentemente, também uma depreciação do real, ou seja, o dólar fica mais caro. Por isso, a gente apresenta aqui uma tabela em que a gente estressa a inflação para o ano de 2022 e 2023, dependendo de vários patamares do câmbio para esses 2 anos. Se a gente parar para pensar, um câmbio de mais ou menos 5,60 no final de 2022, como parece ser o caso, dados os últimos desenvolvimentos, e aí depreciando para 5,67 no final do ano que vem, ainda geraria uma inflação acima da meta, tanto em 2022 como em 2023, com a Selic indo a 9,5%. Para a gente gerar inflação na meta em 2023, a gente precisaria estar puxando essa Selic um pouco para cima, ou seja, na casa dos 10,5%, que efetivamente provocaria aqui uma inflação de 3,27%, ou seja, só 0,02% acima da meta de 3,25%, que é a meta prevista para 2023. O cenário, portanto, para o Banco Central fica muito complicado. Nossa expectativa é de um avanço de 1,5% da taxa Selic, e há uma expectativa que a gente teve que ajustar muito recentemente, visto os desenvolvimentos em termos de inflação e em termos de fundamento. Esse 1,5% deve ser seguido no final do ano por mais uma alta de 1,5%, sendo que todos os riscos, evidentemente, estão por uma elevação da taxa Selic ainda mais forte. Não à toa, a gente começa a ver a discussão da taxa Selic poder chegar já no patamar de 2 dígitos até o final do ano. Para isso, 2 elevações de 1,5% não seriam suficientes. A gente precisaria ver pelo menos uma dessas elevações acima do 1,5% para garantir efetivamente a convergência da inflação à meta. Ou seja, um cenário muito complexo para o Banco Central, em que a gente tem uma combinação de riscos, uma combinação de inflação alta e perspectiva de atividade para baixo, tudo isso tendo que ser acompanhado por um processo de elevação da taxa de juros. Tem muito material disponível sobre Copom, inflação e riscos nos nossos canais, confere lá e vê também o nosso comentário pós-Copom, que vai ser divulgado logo depois da decisão do Banco Central. Abraço e até a próxima!